Tudo bem com vocês? Segundona, né? Hoje eu brinquei lá no meu Instagram, falando que hoje parece que eu acordei atropelada por um caminhão. Já acordei cansada na segunda, mas não poderia deixar de fazer voz class. Nós não tivemos nas 2 últimas semanas, porque eu estava trabalhando em um projeto secreto. Vocês ainda não podem saber, mas quando chegar a hora eu vou contar e vai ser incrível. Vocês vão gostar pra caramba, tenho certeza. E hoje, gente, eu tô aqui, ó, com meu suquinho. Meu suquinho de frutas vermelhas, porque hoje é dia de falarmos sobre alimentos que colaboram com a sua voz e aqueles que atrapalham também, né? Essa é uma dúvida muito constante, né? Eu recebo muito esse tipo de dúvida. E assim, é um assunto que eu até considero um assunto bem iniciante, tá, gente? É algo que às vezes eu até fico meio assim de responder, porque eu sempre recebo aquela bendita dúvida da maçã. Maçã faz bem para voz, né? E eu brinco que eu odeio essa pergunta, porque as pessoas acham que os alimentos são totalmente milagrosos, né? Ai, fiquei rouco, bebi muita água e não adiantou, mas é claro, água não cura, né? Então, são alguns paradigmas que as pessoas têm que precisam ser quebrados. Então, por isso eu decidi fazer essa aula sobre alimentação e voz, né, para tirar todas essas dúvidas de vocês e a gente ter isso por sanado e poder avançar para os novos níveis, para avançar para aquilo que é realmente mais complexo na voz e ter o entendimento de como a nossa voz funciona, do que realmente é necessário para fazer ela ficar bem, saudável, potente, maravilhosa, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar a entender o que o alimento de fato influencia na nossa voz. Quem assistiu a aula que eu dei sobre como funciona a nossa voz e viu como é a laringe, inclusive estou com uma laringe nova, maravilhosa que eu ganhei, né? Quem viu entendeu que não passa alimento na nossa prega vocal. Por quê? A nossa prega vocal, logo abaixo dela, a gente já vem com toda a traqueia. A traqueia é o tubinho, é o caninho que vai passar ar, né, para os pulmões. Na verdade, saiu o ar dos pulmões também, tá? Então, se passar comida aqui, você vai broncoaspirar, tá? O que é broncoaspirar, Cecília? É comida cair no seu pulmão. Tudo bem? Isso nós não queremos. Isso dá pneumonia, isso pode levar à morte, tá? Isso é muito sério. Então, nós temos uma outra especialidade na fonoaudiologia, que se chama, né, disfagia, que vai trabalhar com toda essa questão da deglutição saudável para que não caiam alimentos no pulmão, né, nem haja nada inseguro. Ceci, se o alimento não passa na prega vocal, algum alimento pode realmente me ajudar? É isso que nós vamos descobrir. Eu tenho certeza que você já ouviu por aí que tem alimento que pode, tem alimento que não pode. Tem spray que ajuda, tem spray que não ajuda, é pastilha, é isso, é aquilo, e hoje a gente vai desvendar tudo isso. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro ponto. Se o alimento não passa na prega vocal, vai ter realmente alguma influência? Vai. Tchau, 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 tchau. Por quê? A nossa laringe, ela inicia logo quando a nossa língua termina, tá? Então, a gente tem como se fosse um espacinho aqui entre ela, que pode acumular alimentos, né? Então, alguns alimentos vocês vão ver aqui que são mais gordurosos, que geram mais muco e acabam prendendo nessa região, certo? Alguns alimentos que podem gerar refluxo, então o refluxo volta aqui por trás e cai na prega vocal e machuca. Então, sim, vai ter influência. Porém, essa influência é muito mais sistêmica, ela é muito mais do corpo de forma geral do que porque caiu na praga vocal e melhorou ou piorou. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro alimento, a maçã. A bendita da maçã.
Ceci, o que, que a maçã ajuda na voz? Ajuda mesmo? É mentira? Não é? Vamos lá. Ela ajuda. Contudo, o resultado dela é muito pequenininho, tá? A maçã não é milagrosa. As pessoas acham que fiquei doente, comi maçã, melhorei. Fiquei rouco, comi maçã, melhorei. Não, não é isso que vai acontecer. Você não vai comer maçã e vai melhorar. Você não vai comer maçã e vai cantar que nem a Ariana Grande. Você não vai virar a Beyoncé porque você comeu maçã, tá? Não vai virar a Beyoncé porque comeu maçã. A maçã, ela tem um poder adstringente, então ela vai dar uma limpeza na sua saliva, uma limpeza em todo o trato vocal, né? Deixar tudo mais limpinho, vai trabalhar um pouquinho da sua articulação, né? Afinal, você tem que morder, mastigar bastante, certo? Mas ela não vai fazer milagres. Ela tem um poder antioxidante também, o que é bom, tá? Porque isso impede que a gente canse mais rápido, mas de novo, é apenas uma maçã, tá? Então, é isso que me gera muito incômodo nessa pergunta da maçã, porque as pessoas usam como se fosse o remédio que vai curar a vida delas, vai resolver todos os problemas de voz. E não vai. É só isso que ela vai fazer. Então, eu posso comer maçã antes do show? Pode, mas eu prefiro até outros alimentos que eu vou falar mais à frente e vocês vão entender o porquê. Tudo bem? Ok. Passada a maçã já me dá um alívio. Ai, gente, essa bendita dessa maçã, viu? Ceci, que mais? Que mais? Que mais? Vamos lá, outros mitos aí que nós temos. Cafezinho. Será que o cafezinho realmente faz mal? Porque, gente, a gente tem um sério problema quando a gente fala de alimentos ou até de alguns hábitos que nós temos, de forma geral na vida. Nós temos a tendência em querer cortar, eliminar, abolir da nossa vida, da nossa rotina para sempre. E, na verdade, isso não está certo, né? Porque tudo que eu tenho um hábito que é diário, que é excessivo, que é às vezes até um vício, quando eu tento cortar ele de uma vez, eu costumo ter muitos problemas, porque eu não consigo manter essa rotina de um dia para o outro querer eliminar tudo. Então, é o que eu sempre explico para os meus pacientes, que a maioria, assim como eu, é viciado num cafezinho, né? O que eu explico? Olha, você não vai abolir, mas você vai começar a reduzir. Se você bebe um canecão desse cheio, você vai beber metade. Ah, Cecília, eu bebo 10 cafezinhos no dia, então você vai beber 5, tá? E aí nós vamos reduzindo aos poucos até chegar na quantidade ideal, que seria de 2 cafezinhos, na xícara pequenininha, tá? Não é nesse canecão. Por quê, gente? O café ele traz desidratação. Tudo que contém cafeína vai trazer um nível de desidratação. E as pregas vocais precisam estar muito bem hidratadas para elas funcionarem bem. Tanto em hidratação direta, que é a nebulização, quanto com hidratação sistêmica do nosso corpo, que é o fato de você beber água. Tudo bem? Então, gente, o café ele vai causar isso. Ele pode também piorar as questões gástricas para quem tem refluxo, para quem tem gastrite. Tudo isso pode influenciar, tá? O café. Então, assim, eu sempre oriento, evite, reduza, evite tomar antes de ir cantar, perto do horário, e escovar muito bem os dentes para tirar aquele resquício ali posterior que fica do cafezinho, porque ele é muito forte. Então, é importante, sim, ter esse autocontrole. E tudo na voz ou na vida, tá, gente? É isso, é equilíbrio, é domínio próprio, né? Isso aí até a Bíblia já diz, a gente tem que ter domínio, equilíbrio. Você vai ser vencido por um cafezinho. Falar, dá uma de Paulo Musi agora, né? Vai deixar um chocolatinho te ganhar, né? E falando em chocolate, vamos pular para ele. Afinal, é algo que as pessoas sempre questionam também. Chocolate prejudica? Será? Por quê? Chocolate, gente, tem muito leite e muita gordura, principalmente esses chocolates que a gente compra aí, né, em barra, industrializados, é pura gordura, é puro açúcar. Tudo isso é um combo
para a gente espessar a nossa saliva, para a gente produzir muito mais muco e aquele muco grosso, né? Você sabe o que eu tô dizendo, porque você sabe quando você termina de comer seu chocolatinho, você tá cheio de muco agarrado aqui. Quer cuspir, quer pigarrear, né? Quer tirar aquela agonia dali. Isso o chocolate causa. Para quem tem refluxo, também pode ter essa influência, né, de ter alguma crise ali perto. Eu mesma sou essa pessoa, se eu comer chocolate e for falar muito e for cantar, eu sinto voltar. E isso é muito ruim, tá, gente? Então, chocolate realmente é algo a ser totalmente evitado antes de cantar. Que mais, Ceci? Que mais que é gorduroso? Tudo que é gorduroso pode causar isso? Aham, pode sim. Então, por exemplo, sanduíche, a batatinha frita, né? Tudo que é pesado, que é frito, né? Coxinhas, salgadinhos fritos, aqueles salgadinhos também, né? De comer de saquinho, assim, tem muita gordura, gente. Isso não faz bem para a voz. Alimentos um pouco mais sequinhos, né? São melhores para a gente conseguir consumir nesses períodos. Outro fato também que pode acabar afetando para quem tem questões gástricas são as bebidas gaseificadas. Então, o refrigerante, a água com gás, tudo isso dá mais vontade de arrotar, pode gerar mais refluxo, sim, tá? Então, para quem já sabe que tem refluxo, é algo a ser evitado. Se você nem sabe se tem refluxo, é importante você já começar a perceber alguns sinais. Exemplo, tenho vontade de arrotar muitas vezes ao dia, sinto um gás subindo, ou sinto um líquido com gosto ruim subindo, uma ardência na garganta, uma tossezinha seca, tuço, parece que tem alguma coisa, mas não sai nada, né? Ou então essa vontade de pigarrear o dia inteiro, sensação de algo preso na garganta, tudo isso pode ser sintoma de refluxo, tá? Ah, mas eu sinto só na hora que eu acordo. Piorou! Que é aquele refluxo que dá quando você deita, né? Comer uma coisinha um pouco mais pesada de noite, deu refluxo. Então, é importante investigar, porque ele tem total interferência na voz. Pode gerar fenda nas pregas vocais, pode gerar um inchaço, uma vermelhidão, uma reação realmente de inflamação. E isso não é bom para o bom funcionamento da voz. Certo? Falando em bebidas, que nós comentamos aqui, vamos para as benditas bebidas alcoólicas. Certo? Gente, isso aí é um problemão entre os cantores. É algo que a gente tem que fazer com muita negociação, principalmente, né, cantores que têm esse hábito de beber durante o próprio show, beber durante a própria apresentação. É vinho, é cerveja, é uísque, é isso, é aquilo, e tudo isso gera uma reação de ressecamento nas pregas vocais, além, né, de realmente afetar o nosso sistema motor, nosso cérebro, né? E isso acaba gerando descontroles também na voz. É muito mais difícil ser preciso na sua fala, no seu canto, quando você está bêbado. Ok? Então, não é algo muito aceitável, tá, gente? É claro que a gente não fica perturbando aí, porque são escolhas, né? Cada um vai fazer suas escolhas daquilo que acha que está fazendo bem ou não, mas nossa obrigação como fono é sempre orientar e tentar negociar o máximo possível para que isso seja evitado na hora das apresentações. Além disso, pessoal, as bebidas, elas são grandes preditores aí de câncer de boca, câncer de laringe, tá? Muitos cânceres são gerados por causa do uso excessivo de bebida alcoólica, tá? Além disso, também pode afetar pro refluxo. Gente, é um sério problema, sério mesmo. Outro preditor aí de cânceres também não é um alimento, mas é, né, um vício aí que faz muito mal, são os cigarros, cigarro eletrônico, cigarro de maconha, cigarro de não sei o que, narguilé, nananana, tudo isso faz mal. Não adianta querer, não, mas é só um pouquinho, faz mal. Eu tenho pacientes jovens, menos de 30 anos, que estão com edema de Rank, que é uma lesão horrível,
que acontece nas pregas vocais é como se formasse uma bolha, uma crosta em volta das pregas vocais por causa de consumo excessivo de cigarro. O tempo todo que foi consumido foi curto, mas era um hábito tão intenso de uso diário que gerou em pouquíssimo tempo essa lesão, esse problema que só é removido cirurgicamente e a voz não fica tão bacana depois também. Tá? Então, isso é muito sério, não é chatice da nossa parte, não é frescura, não é loucura. É seríssimo, tá, pessoal? E eu realmente oriento que, se você tem esses hábitos, você busque ajuda para realmente ser transformado nesse hábito, realmente tirar isso da sua rotina, modificar isso na sua rotina, porque é algo muito sério para vós, tá? Ceci, tá bom, mas você só falou de coisa ruim até agora. O que pode ajudar a minha voz? Tem algum alimento que possa ser eficaz, que vai fazer alguma diferença realmente? Tem alguma coisa que eu possa fazer que vai trazer mais resultado na minha voz? Vamos ver agora. Tem sim, sim, Salabi. Olha só, mostrei lá no Instagram que eu estava com meu suquinho de frutas vermelhas e que isso tinha tudo a ver com a aula de hoje. Gente, as frutas vermelhas, assim como a maçãzinha lá, elas são antioxidantes, tá? E, consequentemente, elas podem te gerar mais energia. Ah, mas e a voz? O que tem a ver? Vamos pensar aqui comigo. Lembra que tua laringe é cheia de músculos e a voz precisa de muita movimentação muscular para funcionar. Não só da prega vocal, mas olha só, lábio, língua, bochecha, diafragma, toda a musculatura abdominal, intercostal, tudo. Gente, cantar é um mecanismo absurdo. É uma fábrica esse nosso corpo aqui, tá? Voz precisa de muita coisa sim para ela funcionar. A gente precisa de treino de muitas partes, muitos músculos e, consequentemente, isso gasta muita energia. Se eu vou cantar sem comer nada, muito provavelmente a minha resposta vocal vai ser diminuída sim. Eu vou cansar mais rápido, tá? Eu vou entrar com falhas vocais mais rápido. Então, isso tem uma influência. Portanto, quando eu faço a ingestão de frutas vermelhas, que são antioxidantes, elas impedem não, né, gente? Evitam que as nossas células percam essa energia mais rápido, certo? Portanto, se eu estou o tempo todo enviando energia para essa musculatura, eu preciso que a minha energia dure mais tempo. E por isso as frutinhas vermelhas são super importantes. Então, morango, jabuticaba, amora, a própria maçã, cereja, melancia, tudo isso pode ser algo totalmente benéfico para o cantor consumir antes, tudo bem? Outros alimentos que ele pode consumir que também vão dar um ganho rápido dessa energia. Carboidratos de rápida absorção, tá? Então, gente, aqueles alimentos assim que a gente consegue comer e logo se energiza. Exemplo, vou dar um exemplo que não é tão legal para o refluxo, mas a pasta de amendoim. Na verdade, ela demora um pouquinho mais, mas, por exemplo, um docinho de leite rápido, um pouquinho de leite condensado rápido, tá? Tudo isso pode gerar para o cantor essa energia mais rápida, essa coisa mais intensa, que não necessariamente é o comum do resto do dia, né? De um cantor, do dia de um palestrante, de qualquer pessoa que vai usar essa voz de forma profissional, certo? São alimentos super interessantes para serem consumidos logo antes e que vão ajudar bastante esse cantor a ficar full power. E é claro que não é só o antes, tá, pessoal? É o antes mesmo. É uma alimentação rotineira também. Carboidratos, proteínas, né? A gente precisa disso para o nosso corpo ter energia e a gente ter força muscular. Por isso é importante que o condicionamento físico geral também esteja em dia, tá? Porque também não adianta eu trabalhar um monte aqui e eu não ter energia nem para respirar.
Acabou tudo aí. Então, é importante manter uma rotina realmente saudável. É importante malhar e fazer uma corrida, trabalhar o condicionamento cardiorrespiratório, tá? Outra coisa que é maravilhosa, que é a água de coco, ela também vai ter toda essa reposição de alguns eletrólitos, também entra aí como algo de rápida absorção. Então, é interessante sim para o cantor estar ingerindo isso, tá? Outros alimentos ali também no meio do show são interessantes, como os isotônicos, um Gatorade da vida, né? Todos esses que tem ginseng, açaí, guaraná, tá? Tudo isso ajuda nessa reposição de energia, porque nós vamos perdendo isso sim durante a apresentação. Imagina, gente, cantar 3, 4 horas seguidas. Precisa ter uma pausa para repor com alguma coisa. Às vezes não dá tempo de comer uma refeição, mas esse tipo de coisa tem que estar ali entre esse show, entre reuniões, por exemplo, quem trabalha com reuniões falando aí o dia inteiro, tem que ter essa reposição, tem que acontecer, porque, gente, né, aquele nosso ditado, saco vazio não para em pé. Como que você quer durar o dia inteiro falando, falando, falando e você nem come? Não tem lógica, tá? Precisa haver essa reposição. Assim como eu também gosto de outras estratégias, mas isso aí, né, gente, é só para quem, ó, já está pagando, já está dentro de algum dos meus programas de condicionamento vocal, de cursos que eu tenho, tá? Então, essas estratégias são traçadas até o horário melhor, né, para o paciente, o cliente comer, para ele também reposicionar essas estruturas, tudo bem? Para conseguir durar mais tempo e realmente não haver tanta sobrecarga nesse sistema. Afinal, não é uma atividade tão natural assim ficar falando horas e horas e horas e horas. Tudo bem? Ceci! E o gengibre? E o própolis? Será que quando eu tô rouquinho, quando eu tô assim meio gripado, eu não posso usar? E aí? Será que pode, não pode? Pode, tá? Mas pode com ressalvas. Esses alimentos, é claro, eles são muito bons para o nosso organismo, né? São potentes anti-inflamatórios, né? Então a gente não pode tirar esse mérito aí desses alimentos, não. Só que são alimentos que são anestésicos, assim como algumas bebidas alcoólicas. E acaba que muitas pessoas usam quando estão com a garganta inflamada, com algo do tipo, e aí usam e vão cantar. E não percebem o esforço que elas estão fazendo, não percebem como aquilo está machucando. E aí vira um problemão, porque ela força, 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 não vê, não sentiu nada. Quando ela vai sentir, no outro dia ela já acordou sem voz, já acordou machucada, já acordou inflamada. Então, isso é algo muito sério. Assim como as pastilhas, Valda, balinha, House, que dá aquele gelinho, aquela anestesiada, tudo isso não é bacana para nossa voz, tudo bem? Então tem que ter cuidado sim. Não é, de novo, não é que você vai abolir da sua vida, você nunca vai usar. Mas eu tô inflamado, minha garganta tá assim, essa. Use, mas com moderação, no horário certo e tendo esse entendimento, essa compreensão de que se usar na hora, se usar perto do horário, pode fazer mal, sim, tá? Melzinho também é um grande aliado aí, né, nas gripes, nos resfriados, mas ele tem muito açúcar e é muito viscoso, então pode gerar aquela descarga de muco que a gente comentou lá no início da aula. Então é interessante que você também use isso em outros momentos. Ceci, e quando eu estou doente, será que eu não posso fazer um gargarejo com água, sal, limão, vinagre, aquele gargarejo potente que minha avó mandava fazer? Então, mesma coisa dos outros, use em outros momentos, porque pode gerar ressecamento, tá? Vinagre, sal, não sei mais o que. Procure fazer só com aguinha, uma aguinha morna já vai estar suficiente para ajudar a reduzir a inflamação. O gargarejo em si, o movimento que a gente faz com as pregas vocais é muito suave, então ele funciona quase que como uma massagenzinha nas pregas vocais, tá? Ajuda a tirar um pouquinho desse inchaço mesmo e acaba até movimentando ela ali um pouquinho para ajudar a drenar um pouco mais esse edema. Então, tudo isso
você pode usar, mas com moderação. Eu acho que essa é a principal lição dessa Vocal Class de hoje. É isso, é moderação, pessoal. Quando nós temos conhecimento efetivo sobre o nosso aparelho vocal, sobre como tudo funciona, aí a gente não fica preso a regras. Pode, não pode. Mas tá certo ou errado? É isso aqui. Não. Várias coisas vão caber sim, mas em horas diferentes, para pessoas diferentes, para demandas diferentes. E é isso que eu prego, é a liberdade com a sua voz, desde que você entenda o que você está fazendo. A gente só tem liberdade quando a gente tem o amplo conhecimento, o amplo entendimento do que eu quero, do que eu não quero, né? Do que é bom para mim, do que não é, e assim eu posso escolher. Mas o que você não pode é saber que faz mal e ainda assim, né? Querer fazer aquilo e achar que vai ficar bem. Aí não dá, né? E escolha o seu difícil. Ou você escolhe o difícil de reduzir certos hábitos deletérios, hábitos ruins da sua vida, ou você escolhe, né, ficar no ruim. Faz o ruim, não tem resultado, continua aí com a voz péssima, continua se machucando, se lesionando, e esse vai ser o seu difícil. Porque para quem escolhe ter uma voz boa, saudável, escolhe realmente se eximir de alguns hábitos, trocar alguns hábitos para conseguir esse resultado, ela também escolheu o difícil dela. Mas o difícil dela produz bons resultados. E o seu difícil é o seu próprio resultado ruim. Então, pessoal, todas essas aulas aqui que eu estou dando são para que vocês tenham mais conhecimento, para que vocês tenham mais profundidade e parem de ouvir besteiras na internet. Parem de ouvir pessoas que às vezes nem sabem nada sobre voz, tá? Não tem entendimento nenhum, nunca estudou nada e te fala para fazer uma coisa e você ainda escuta. Uma pessoa dessa, por favor, gente, abram os olhos de vocês, abram a mente e saibam. A voz é um mundo, é um universo a ser explorado. E você merece explorar esse universo. Você merece entender mais sobre a sua voz e merece ter uma voz muito bem cuidada. É isso que eu prezo, é isso que eu prego muito, né? E é isso que eu pauto também no meu trabalho, para que a gente tenha essa excelência, tudo bem? Então, em cada um dos meus programas de atendimento, eu busco trazer toda essa orientação para o meu cliente, para que ele possa ter o melhor resultado possível, o melhor desempenho. Hoje eu atuo com voz clínica, que é justamente para restabelecer essas pessoas que já lesionaram, que já se machucaram, por qualquer razão que seja, seja por abuso vocal ou porque é uma lesão orgânica, já nasceu com aquilo, já vem desde criança, tá? Também trabalho com voz profissional, voz artística, né? Então, trabalho com essa atuação com pessoas que usam a voz como ferramenta de trabalho, seja no canto, seja na fala, ok? Então, advogados, professores, palestrantes, jornalistas, todas essas pessoas merecem ter um atendimento fonoaudiológico para realmente potencializar esses resultados, prevenir lesões e condicionar essa voz. Então, a alimentação, que a gente falou bastante aqui hoje, é só uma das estratégias para que essa voz seja bem estabelecida, para que essa voz seja totalmente colocada em um alto desempenho, certo? E no lado da voz cantada, cantores, professores de canto, não é? Artistas de teatro musical, que é um público que precisa muito da fonoaudiologia, porque eles são híbridos, né? Tem a fala, tem o canto, tem toda a construção do personagem para atuação. Então, é um trabalho muito minucioso com os artistas de teatro musical. E é super importante ter esse profissional aliado. Nesse caso da voz profissional, eu trabalho com um programa chamado Voice Plus, que é onde eu alinho tanto estratégias de saúde vocal, tá? Condicionamento vocal e também as técnicas vocais, não só do canto, mas da fala. Gente, na fala nós também temos técnica vocal, tá? Não é só para quem canta. Na fala, nós também temos ajustes a serem modificados. Nós também temos trabalho de projeção vocal, de variação de frequência, de extensão vocal. Então, tudo isso
é trabalhado dentro do programa Voz Plus. E além disso, eu também tenho um curso chamado Despertar Vocal, que é para as pessoas que desejam aprender a cantar, onde eu realmente pontuei de forma lógica, estruturei de uma forma que o aluno realmente vai ter uma escadinha no aprendizado, que eu estruturei justamente a partir das dúvidas dos meus alunos, né? Então, eu dou aula de canto, eu já tenho quase 4 anos, e as dúvidas eram sempre as mesmas, as dificuldades eram muito parecidas, tá? E eu fui aos poucos entendendo as melhores etapas, como explicar, como trazer esses gatilhos para os alunos conseguirem não só fazer o exercício, mas conseguir aplicar isso na música. Porque não adianta, você vai lá, faz uma lista gigante de exercícios, dá tudo certo. E na hora de cantar sai igual. Por quê? Porque não conseguiu aplicar a técnica na música efetivamente, que é isso que importa no final das contas. É isso que faz com que você emocione as pessoas que estão te ouvindo. É isso que faz com que você consiga passar sentimento nas músicas. E o despertar vocal, gente, tem todo esse passo a passo. É um mapa. É o que eu gostaria de ter tido quando eu estudei canto. Para que você não fique preso a aprender a cantar só de um único jeito. Tudo bem? Isso nós não queremos, certo? Nós queremos ter liberdade de eu tentar experimentar ali algo novo e ficar bom. Por quê? Porque eu entendo qual é o funcionamento da minha voz. E eu sei que se eu fizer tal coisa, eu vou chegar naquela tal sonoridade. É isso, gente. É isso que faz a diferença no canto. O despertar vocal ainda não está aberto, mas eu já estou contando tudo para vocês, porque muito em breve nós vamos reabrir o despertar vocal e eu quero você lá dentro, aprendendo a cantar do jeito certo. Tudo bem? Pessoal, muito obrigada a todos que passaram simultaneamente aqui, tá? Obrigada de coração. Semana que vem nós temos mais Vocal Class, que eu mudei o nome, né, gente? Tava Voice Class, mudei para Vocal Class, para eu e André, um querido colega e fonoaudiólogo, para a gente não ficar com o nominho igual, tá? Que eu até comecei aqui antes, mas depois eu vi, o nosso tá igual o nosso nominho de aula, não quero, que eu sou diferente. Então, mudamos para a Vocal Class. Toda segunda, meio-dia e meia, para termos muito tempo juntos de realmente aprender sobre voz. Se você se interessou por algum desses programas que eu falei, clica aqui embaixo no box de informações e já corre para que a gente consiga te encaixar na agenda desse mês de outubro, que já tá, ó, com pouquíssimos horários mesmo, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês, boa semana, muita voz para vocês!